E hoje o programa Experiência recebe o renomado arquiteto Gustavo Passalini, que é uma honra recebê-lo. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. É um prazer também estar aqui hoje. Ai, gente, ele vai nos falar sobre experiências, sobre dicas. Quero saber assim muito o que está em alta na arquitetura, sua história. Sim, Vamos começar. Me conta suas inspirações. Eh, Onde você se inspira? Onde você busca informação para o seu trabalho? perfeito. Primeiro, assim, quando a gente pensa em inspiração, isso eu trago muito lá para o meu escritório, para quem trabalha comigo, e sempre estou conversando com eles sobre essa questão de inspiração. A nossa maior fonte de inspiração são nossos clientes, assim, porque cada projeto é muito único, é muito personalizado, então a gente, de fato, a gente mergulha ali naquele universo do cliente. E em paralelo a isso, obviamente, o meu repertório durante esses anos todos, muitos Uhum, estudos, muitas viagens, então uhum. isso tudo, vai criando, as atmosferas, os conceitos, as ideias de fato para a gente colocar aquilo ali tudo no papel. Mas assim, eu gosto muito de até trazer para lá para o escritório e falar com os arquitetos que trabalham comigo disso, que a nossa maior inspiração sempre vai ser o nosso cliente. O restante é repertório que a gente traz de diferentes lugares, assim. Muito interessante, né. E eu acredito que, assim como em outros segmentos, na arquitetura também exista uma identidade, como a gente olha uma obra, por exemplo, do Niemeyer e a gente fala: "Aquilo ali é do Niemeyer". Sim, Tem a identidade, a sim. assinatura da pessoa, né. O que que você identificaria como a sua identidade nos seus projetos? O que que sempre a gente pode olhar e falar: "Ih, tem um toque do Gustavo, esse aqui é do Gustavo". Tem algo que você já identifica dessa maneira? Sim, eu consigo identificar e, assim, até, falando disso, eu tive uma reunião essa semana de um projeto que a gente, começou a desenvolver de um casal querido, já tinha feito o primeiro apartamento deles, e eles relembraram da primeira vez que eles chegaram lá no escritório, justamente quando estavam na dúvida se seria eu ou se seria outro arquiteto, e aí um outro casal de clientes também, que eram amigos em comum, que foi até quem me indicou, falou assim: "Olha, se vocês querem algo diferente, que, enfim, tá indo de contra aí, digamos, o que todo mundo tá vendo, Aham, contratem o Gustavo". Então, assim, modéstia à parte, eu acredito que o meu trabalho, o meu projeto, o meu modo de, conduzir, né, o desenvolvimento de um projeto, que eu falo com os meus clientes, a gente praticamente vive um casamento, né, porque às exato. vezes dura anos um projeto, dependendo do tamanho, da Uhum. demanda. Então eu sempre busco trazer, o a mais, assim. Eu acho que um projeto, ele tem que ter a personalidade do cliente, mas ter também o DNA do escritório, porque é por isso que os clientes chegam até nós, né, por Sim, isso que os clientes nos contratam e não contrata um claro. terceiro, um quarto, enfim, porque é personalidade, é identificação. Então, é isso, os projetos do escritório geralmente, eu agora brincando assim, né, contando para você os bastidores, eu falo, o cliente que quer algo assim, mais básico, não me Não é você. contrata, porque é isso, é nicho. Então, É, assim, a gente é, realmente busca fazer algo isso. diferenciado, atender um público que, por mais que talvez ele seja mais básico, até o meu básico Não é não é básico, básico. não é. Eu até postei um dos últimos projetos até que tá no Instagram, de uma suíte maravilhosa e que os clientes queriam, neutra, né, e geralmente eu gosto muito de colocar cor, colocar Uhum, textura, colocar um quadro que impacta, né, uma obra de arte uhum. que cause aquele impacto. E aí eu falei assim: "Não, é um desafio, vou fazer um quarto que eu chamei de 50 tons de bege". Mas o quarto ficou, assim, um espetáculo, porque mesmo Olha. tendo 50 tons de bege, a Aham. gente trabalhou com muita textura, com diferentes materiais, então traz aquele aconchego, traz o toque do diferencial que a gente gosta de propor para os nossos projetos, então é muito bacana isso. Muito interessante, né. Esse mix que você citou, né, porque Isso. realmente eu imagino que não seja algo fácil construir a casa da É. pessoa, né, você ser responsável por um sonho.
Então, acredito que tenham muitas exigências, Sim. e as pessoas, né, são às vezes têm clientes mais difíceis. Conta qual situação inusitada que você já tenha vivido, tipo: "Meu Deus, eu construí, foi feito isso, a gente teve que pôr tudo abaixo, derrubar", não sei, tô citando algo Sim. assim que você já tenha vivido com um cliente confuso, exigente, que hoje quer uma coisa, amanhã já não é aquilo, é outra. É. Sim, entendo que esses clientes, nos desafiam sempre a melhorar. Eu vejo dessa maneira. Alguns anos atrás, a gente teve um case que eu falei que virou case dentro do escritório, porque foi um casal de clientes, assim, que desafiou muito a gente nesse sentido. Mas, Cris, durante esses anos também todos de escritório, de, trabalho, de, querer melhorar muito os nossos processos, os nossos projetos, o meu jeito de projetar, a gente tem tudo muito mapeado dentro do escritório. Então, o cliente que às vezes, muda de ideia, "Ah, eu acho que eu não falei disso, a gente não conversou sobre isso", não tem muita, digamos assim, chance para isso acontecer dentro do nossos Tá, processos de escritório, porque a gente tem tudo muito mapeado. Por exemplo, a gente correto. teve uma reunião agora, né, tô tendo uma reunião com você, que a gente Uhum, vai falar sobre o briefing do seu apartamento. uhum. Então, toda reunião a gente tem um arquiteto que trabalha comigo, a gente tem uma ata de reunião. Então, esse Certo. esse case que eu tô falando com você, acontecia isso, às vezes os clientes e tá tudo bem, acontece. "Ai, Gustavo, mas a gente não falou que eu gosto da cor azul". E eu falei assim: "Olha, não, a gente conversou sim, no dia tal". Então a gente tem tudo documentado. E Correto. isso é para quê? Pra trazer segurança para o cliente, Uhum. entendeu? Porque, assim, a gente cria um projeto para esse cliente, então é tudo feito a partir do que ele passa pra gente. E aí né, com o domínio que eu tenho, com os estudos que eu tenho, eu vou criando a partir mais do que ele passa. Então quando acontece alguma coisa nesse sentido, a gente sempre consegue conversar e explicar e relembrar, porque eu sei que é muito detalhe. Se a gente É. não anota, eu brinco lá no Aham. escritório e cobro dos meus colaboradores isso. Eu falei: "Gente, a gente tá em reunião, a gente tá com o cliente, muitas das vezes eu tô conversando, vocês têm que estar Uhum. anotando, têm que me ajudar, porque uma coisinha que fala ali, pode ser solução para uma coisa do futuro, então a Sem gente tem dúvida. que ter essa organização e eu sou bem, rigoroso com isso, porque eu falo sempre com os clientes, o sucesso de um projeto é justamente esse processo, a gente seguir as etapas corretas, a gente aprovar tudo anteriormente. Claro que numa obra, muita coisa acontece. Claro. Às vezes o que a gente está É. planejando surge ali um imprevisto na obra e a gente tem que ter, aí mais uma vez, a maestria de solucionar aquilo ali, que não estava previsto, a gente não tinha documentação. Principalmente na zona sul do Rio, como tem muitos prédios antigos, às Hum. vezes a gente não tem, não sabe onde está passando um pilar de fato, Correto. não sabe a espessura de uma laje. Eu tô falando um pouco mais de Uhum. técnico, porque isso é muito no desenvolvimento da obra. Mas se a gente tem ali um processo bem mapeado, um planejamento bem feito, a gente consegue solucionar de forma muito mais assertiva e satisfatória para o cliente. Gustavo, o que que vem primeiro? Por exemplo, se eu quero que você desenvolva um projeto para mim e eu tô com um orçamento X, é tipo é ideal que eu já esclareça o meu budget para aquilo, para você poder falar: "Não, eu não posso trabalhar então com esse tipo de material, eu tenho que trabalhar". Qual é a ordem que um cliente tem que ter para chegar até você? Cris, excelente pergunta. E assim, eu fico muito feliz quando o cliente ele chega para o escritório na etapa de compra. Uhum, E agora eu vou contar um caso até uhum. bacana de comentar. Eu ganhei, um casal de clientes ano passado, justamente por um projeto que eu não fechei com eles no momento que eles me E procuraram. aí, Eles eu já namoravam, já me conheciam, já namoravam os projetos que a gente desenvolve, o jeito que, enfim, eu conduzo lá os projetos do sim. escritório. E aí me perguntaram: "Gustavo, olha, tô comprando um apartamento, queria que você desse uma olhada antes da gente iniciar o projeto, que vai ser com você com certeza e tal". E aí eu fui, visitei esse apartamento, um duplex maravilhoso ali na lagoa, mas era um apartamento, assim, que era para colocar totalmente abaixo. Assim, do zero, fazer Certo. só aproveitava que eu brinco assim, a casca, sabe, porque era colocar abaixo. Uhum. E a demanda que eles estavam querendo para o projeto era uma demanda também
grande, assim, digamos, bem que tinha muito trabalho para ser feito. E com tudo isso, com o tipo de projeto que eles queriam, com o tipo e nível da obra, da complexidade e tudo mais, era um investimento alto. Certo. E muitos clientes também chegam, né, nesse caso, por exemplo, chegam sem ter, noção Sim. de quanto que pode ser, quanto que custa tudo isso. E eu sou muito transparente, Cris, e até por isso que eu falei que eu ganhei eles, porque agora a gente está fazendo um outro apartamento deles que de fato eles compraram, eh quando eu falei com eles, eu falei: "Olha, esse valor que vocês estão pensando, para esse nível de obra, para esse apartamento, com esse briefing que vocês já me Aham. passaram, é pelo menos 4 vezes mais, assim, Ah, entendeu?". sim. Então aí eu falei: "Eu sugiro que vocês façam uma pesquisa, visitem lojas de revestimento, loja de mobiliário, para começar a se familiarizar com o que de fato tá no mercado disponível, os valores, porque eu falo, existe o mundo ideal dos sonhos que todo mundo queria, Claro. e existe o mundo real que de fato a gente consegue executar. Então foi muito bacana isso, porque eles Fala pensaram melhor e falaram: "Olha, vamos optar por um outro tipo de apartamento, talvez com menos obra", que foi o caso que aconteceu, e aí a gente repensa então o projeto que a gente quer fazer. Então assim, é bacana de contar essa história justamente por isso. Eu não na hora, obviamente, né, todo mundo quer trabalhar, né, todo mundo quer fazer um projeto bacana, mas eu sou muito transparente desde esse início. E o melhor momento de contratar mesmo um escritório é, de fato, quando você está pensando em comprar, porque e é um serviço que a gente faz muito lá no escritório, porque de fato, a gente vai te nortear para você ser mais assertivo, porque às vezes você compra um imóvel e não imagina quanto que você pode gastar, Claro. ou, né, as suas expectativas ali para aquilo. Então é muito importante, O é o melhor arquiteto momento. já acompanhar na Na compra. compra, é o Muito melhor momento. interessante, né, que é algo que eu acredito que as pessoas não pensem, Muitas das vezes contratam um arquiteto depois depois. que compraram. E é uma coisa que eu sempre, quando eu tenho oportunidade de falar no meu Instagram, eu falo sobre isso. Aham. Como que esse momento, esse acompanhamento nosso de um imóvel que você está querendo investir, seja para investimento ou para morar de fato, é muito importante, porque a gente consegue nortear, né, porque às vezes o cliente é leigo, não tem noção mesmo do Sem quanto que dúvida. pode, né, possa chegar aquele valor de investimento. Então, o melhor momento, o melhor cenário é quando estiver comprando. Muito interessante saber. Eh, aí, hoje, como está funcionando a inteligência artificial na arquitetura? O quanto vocês estão conseguindo, avançar, o quanto Sim. está ajudando? É. Me fala sobre isso. Isso é um assunto muito bacana, porque eu sou muito curioso, assim, isso é da minha personalidade. E mesmo tendo colaboradores hoje no escritório, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estar Uhum. por dentro, porque eu acredito que a inteligência artificial é uma realidade e a gente tem que aprender de alguma maneira com ela e trazer para o nosso negócio, digamos assim. Então hoje, por exemplo, eu tive uma reunião de manhã, com um colaborador meu, arquiteto, e ele estava me mostrando porque lá no escritório, quando a gente vai apresentar um projeto, eu busco muito ser, o mais realista possível, assim, para o cliente, se ver naquele local. Então a gente faz Aham. muitos vídeos, assim, do projeto, como se a pessoa estivesse passeando mesmo Ótimo. pelo espaço, né. Isso é muito bacana, porque cria aquela imersão para o cliente e deixa ele muito mais seguro Do que pra vai s acontecer do ali, que vai né? acontecer. Olha, vai ficar Assim. praticamente É. 99% desse jeito. E aí agora tem uma inteligência artificial, porque hoje em dia a gente lá no escritório, nós pagamos vários, tipos de Ok. programas, né, pra gente poder gerar o que a gente precisa gerar, seja de imagem, seja de vídeo. E aí esses programas geralmente eles têm um custo elevado Sim. para manter, né, Ok. a licença, e eles não são tão rápidos assim, digamos, levam um tempo. E aí agora a gente estava, inserindo uma inteligência artificial de vídeo, que ela faz assim, é tão inacreditável, um vídeo que às vezes a gente demoraria, sei lá, 2 horas, a inteligência gera em 15 segundos, É sabe, louco. 20 segundos. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Eu acho que, a gente tem que aprender a mexer, a dominar, usar em nosso benefício, né, nessa questão, profissional, seja a área que for, mas a gente tem que entender, né. E eu acho que sabendo usar, veio
para agregar, sabe, para melhorar o nosso desenvolvimento, para melhorar o trabalho que a gente faz, sem o trabalho que a dúvida. gente entrega. Então eu acredito que é por esse caminho. Na arquitetura no geral, Gustavo, o que que você notou de diferença, do passado, assim, vamos colocar de 10, 15 anos atrás, o que tá diferente, o que que inovou, em alguns setores específicos? Sim. O que que você pode nos falar sobre isso? É, até pegando o gancho já nisso que você falou da inteligência Uhum, artificial, sim, a tecnologia para dentro de casa, assim, sem dúvida, foi um dos pontos que maior mais avanço. é, o avanço, assim, quando a gente vai, desenvolver um projeto de automação, por exemplo, de um apartamento ou de uma clínica, enfim, Sim, cada vez que a gente tem uma reunião com a equipe de automação que trabalha com a gente, enfim, que geralmente faz os nossos projetos, é uma coisa nova. Então, assim, a casa tá muito tecnológica. aham, Então, hoje em dia, né, você chega, você dá bom dia, Alexa, você fala, exato. e aí você tem diversos cenários, diversas possibilidades que a tecnologia pode te oferecer ali para dentro de casa. Então, de fato, eu acredito que muito da tecnologia, assim. E, obviamente, assim, o estilo, né, que muda também. Eu falo que, assim, até a arquitetura lá do escritório, eu gosto de falar que um bom projeto, ele não é datado, sabe. Às vezes você vê um projeto igual, às vezes a gente visita apartamento para compra ou um apartamento que a gente vai reformar, você chega nele antes da reforma, você fala: "Olha, isso aqui é da década de 80, isso aqui é da década de 90". Então o que eu acredito também é fazer uma arquitetura, seja para interiores ou arquitetura de fato, que ela, vença o tempo, sabe. Que você Uhum. vai entrar num apartamento, daqui a 10, 20 anos, ele vai continuar atual, entendeu. Sim. Mas assim, em mais de mudança mesmo, acho que é tecnologia para dentro de casa. Tem alguma feira que acontece sazonalmente lá fora que vocês, vão para trazer mais novidade? Sim, tem. Tem a de Milão, que digamos é a mais importante hoje do segmento, que enfim, traz uma bagagem, também um Uhum, repertório muito bom, é uma uhum. fonte muito poderosa pra gente, beber dessa fonte, né, lá de Milão. E, enfim, tem em Paris também, tem feiras, aqui no Brasil também tem a Design Week, que agora está acontecendo aqui no Rio, tem a Design Week de São Paulo, então eu gosto de estar sempre em busca, seja fora ou seja aqui no Brasil, dessas feiras, porque a gente sempre traz, coisas importantes para Sim, agregar no nosso trabalho. sem dúvida. E Gustavo, essa questão das pessoas morarem cada vez em lugares menores, isso procede ou ainda existe muita gente querendo ter casas grandes, ou essa possibilidade realmente você vê diminuindo com o tempo? É, tem lá no escritório, vou falar da minha realidade. Na realidade do mercado, eu acho que principalmente em São Paulo, é muito forte isso. A gente até fez alguns estudos já em São Paulo Isso. e que estão cada vez menores. Aqui no Rio, a vivência que eu tenho, não são de apartamentos tão pequenos, assim. A gente até faz, porque a gente tem, eh clientes que são investidores e que Uhum. investem em apartamentos por temporada e tudo mais, mas que não são muito pequenos, assim, entendeu. Mas eu acredito que é uma forma de morar que está se consolidando muito forte cada vez mais. Mas eu acho que aqui no Rio ainda não entrou com tanta força, digamos Sei. assim. Tá Aham. mais contido. Como que tá a sustentabilidade na arquitetura? Isso é um ponto muito importante. Até lá no escritório a gente busca, fazer parceria de fato com empresas que pensam nessa questão, né, da sustentabilidade, do aquecimento global, que é muito sério. E numa obra, né, se gera muito resíduo, se gera muitas coisas. Então, buscar essas soluções de maneira, saudável mesmo para o Aham. planeta fazem muita diferença. Então eu busco sempre fazer escolhas que sejam mais, de fato, saudáveis, entendeu? E assim, quando um cliente te contrata, ele as pessoas têm citado sobre isso? Têm te pedido: "Olha", ou ainda não é tão
relevante? É, acho que não é questão nem da relevância, eu acho que às vezes, a pessoa pensa, mas Ah, não é uma coisa que coloca na mesa, entendeu. sei. Então, de fato, assim, até a gente direciona um Uhum. pouco sobre isso. Um exemplo bem prático que eu acho que é fácil das pessoas entenderem, a lâmpada de LED. A Aham. lâmpada de LED, ela é mais sustentável do que aquelas lâmpadas de antigamente. Então, assim, Sim, de forma prática, é uma coisa mínima, mas assim, que faz uma mudança absurda, por exemplo, depois numa conta de luz, numa energia que é gasta. Isso tudo reflete, para o planeta, de certa forma, entendeu? sim, sem Então isso é dúvida. muito bacana. Tem algo que você para um arquiteto que está iniciando, tá? Uhum. Você pode citar um erro ou mais de um que você cometeu no passado e que você possa falar: "Olha, não faça isso", sabe, algo assim de dar uma dica para quem está iniciando na profissão? Sim. Eu, assim, até lá no escritório, quando a gente, contrata um estagiário, eh, eu falo que a gente a gente sempre tá aprendendo. Eu tô em constante aprendizado, mas, assim, uma coisa que é muito importante, que eu falo, assim, com quem tá pensando em iniciar, que inicia na arquitetura, anda com uma trena na bolsa, na mochila, e começa a medir espaçamento, ergonomia, Olha, gente, dentro de um projeto de interiores é muito importante. Então, assim, você que está começando, para ter noção de medida, noção de espaçamento, de tudo, anda com uma trena e mede, assim: "Olha, tô confortável aqui nessa cadeira, deixa eu ver quanto que ela tem de altura". Porque isso vai te dando segurança para projetar depois. Então, hoje em dia, interessante. às vezes, até um estagiário que entra lá no escritório fala assim: "Gustavo, mas como que você fala isso de cabeça?" Eu falei: Isso é prática, é É. você tá andando com uma treninha e Aham. medir". Por exemplo, hoje eu sei que um afastamento entre uma parede e uma mesa tem que ser no mínimo de 80 centímetros. Então, assim, isso tudo vai, exercitando a gente e fazendo a gente acertar cada vez mais. Mas assim, a dica que eu dou é essa: anda com uma treninha, se mede os espaços, mede a altura de bancada, altura de cadeira, para você ir, enfim, aprendendo e praticando. É muito bacana, né, porque é isso, aí você treina, você olhar, você já bate o olho É. numa mesa, você já sabe a metragem. É, É tipo muito. isso. Tipo isso, tipo É, isso. é Isso incrível. acontece muito. Às vezes eu olho assim, às vezes um cliente mandou um vídeo, eu falei assim: "Esse sofá deve ter uns 2,5 mais ou menos", quando a gente vai medir dá 2,40, dá dois e quarenta e É, cinco. incrível, Então é sim. isso, é o olhar e isso, treinar o olhar também, isso é muito importante. E a gente treina o olhar como? Até no que você me perguntou anteriormente, visitando feira, indo nas Uhum. lojas, estudando, porque hoje a gente tem também livros, e tem antigos também que são maravilhosos. Uma fonte que eu gosto muito de pesquisar são revistas, então até hoje eu assino revista, tanto nacional quanto, tem algumas que são do exterior que eu adoro, e que trazem pra gente coisa que a rede social às vezes não te entrega. Que às Ótimo. vezes te entrega aquela coisa que tá todo mundo fazendo, sabe. Aham. Então eu gosto muito de também, estimular outros tipos de, inspiração, outros tipos de fontes, né, pra gente melhorar nosso repertório, enfim, como a gente conduz tudo. Você já desenvolveu algum projeto temático? Tipo: "Olha, eu quero uma casa, eu sou de uma cultura árabe, eu quero uma casa assim, assim, eu sou", enfim, já viveu, já teve algo assim Olha, Cris, inusitado? inusitado, assim, não. Olha, até se alguém tiver querendo fazer, achei boa ideia, porque eu adoro esses desafios. Mas, assim, temático eu já fiz mais, assim, infantil, quarto infantil, uma coisa Sim, mais nesse pontual ali, né. pontual. Agora, talvez de uma cultura, né, de uma família diferente da nossa, ainda não, mas tá aí uma coisinha pra, né, quem sabe. Achei boa, boa, boa ideia. O que que você me diz sobre o bem-estar, né, ligado na arquitetura, que eu acredito que tem uma importância gigante. Sim, isso é um ponto também muito importante quando a gente vai desenvolver um projeto. E às vezes você tá num espaço e que você não entende o porquê daquele espaço não tá te agradando, você não tá confortável, e muitas das vezes está justamente nisso, no projeto.
numa escolha de cor de parede, por exemplo, Hum. se você quer um bem-estar, você quer relaxar, não adianta você escolher uma madeira escura, você escolher uma cor escura, porque isso Aham. não vai te trazer aquela sensação de bem-estar, de calmaria. Então, isso é muito importante no Uhum. desenvolvimento de um projeto de interiores. Saber fazer boas escolhas, o conforto também está muito ligado a isso, a bons materiais, a bons toques, a elementos naturais. Então tudo isso, traz esse bem-estar, traz esse conforto. Uma iluminação também, às vezes você está num lugar que tá aquela iluminação dura que eu falo, sabe, é muito forte. Você não vai conseguir relaxar num ambiente assim. Então, se você está buscando um bem-estar, um relaxamento, você tem que ter uma iluminação indireta, uma temperatura de luz, que é a cor da luz, né, mais amareladinha. Então tudo isso, são pontos que quando a gente vai desenvolvendo um projeto e a gente vai entendendo o que o cliente quer, a gente vai considerando. Então, tem muito disso. O que você está falando até me fez pensar que vocês arquitetos, vocês têm que ter o conhecimento da personalidade de quem está te Mu contratando, né. 100%. E essa e muito da personalidade, a gente, como eu falei até no início, a gente mergulhar, né, de Uhum, fato, na vida daquela pessoa que está contratando, daquela família que está contratando a gente, e exato. entender. Por isso que eu falei que a maior fonte de inspiração para cada projeto são os meus clientes daquele projeto ali. Porque a gente precisa entender, ler, e às vezes você não vai ler o cliente de imediato, entendeu? Uhum. Você precisa de ter umas reuniões com ele, e tem cliente que é mais, digamos assim, que se abre um pouco mais, tem cliente que é Introspectivo, né. introspectivo. Então isso tudo a gente vai desenvolvendo e vai se refletindo no desenvolvimento do projeto Sim. também. Então, mas de fato, eu brinco até com amigos arquitetos, que na faculdade de arquitetura deveria ter Psicologia. psicologia, porque é muito sério isso. A gente É, trabalha o tempo todo com isso, e não só no início. A gente precisa da psicologia no desenvolvimento todo do processo, entendeu? Porque por mais, como eu te falei, seja tudo muito mapeado, a gente tem que lidar, às vezes, com situações que aparecem no desenvolvimento da obra, alguma surpresa, e aí a gente tem sim. que saber lidar com aquilo, falar com o cliente que, né, aconteceu e tudo mais. Mas enfim, é importante ter Sem essa, dúvida. eu falo que deveria ter É na verdade. faculdade de arquitetura, psicologia, alguma matéria de psicologia. Você citou a iluminação. É incrível como a iluminação muda tudo. Você vai numa festa em um ambiente com uma certa iluminação à noite, você chega naquele ambiente no outro dia, durante o dia, você fala: "A festa foi aqui". Não pode ser. Exatamente, É outro lugar. exatamente, Tava tão exatamente. rico à noite, tava tão não sei o quê. Gente, é incrível como a iluminação faz milagre. Faz milagre mesmo. E eu falo, não adianta ter um bom projeto se não tiver um bom projeto de iluminação. Porque se não tiver um bom projeto de iluminação, ele acaba com o que está feito embaixo, digamos Sim. assim. Porque, como eu falei, a luz, ela envolve a emoção, ela envolve o seu bem-estar, e ela Uhum. pode melhorar, às vezes, um projeto que não tá tão legal, mas se tiver um projeto legal e tiver uma iluminação ruim, acaba com o projeto legal, entendeu? Sim. Então, é muito importante. Eu já fiz, curso de especialização em Light Design, que eu adoro, é um tema que eu adoro, e eu faço mesmo, eu pego ali todos os projetos de iluminação, gosto de fazer, gosto de pensar, porque, às vezes a pessoa pensa assim: "Ai, coloca vários spots aqui no teto", mas assim, primeira pergunta que eu faço: qual é a sensação que você quer ter nesse Aham. espaço? É um espaço que você quer receber? É um espaço que você precisa de uma luz que a gente chama talvez mais técnica, que você vai preparar, por exemplo, numa cozinha? Eh, Numa bancada, você precisa de uma iluminação mais direta, então você vai Certo. fazer um reforço de iluminação ali naquela bancada. Agora, eu gosto muito de criar cenários também, cenas com a iluminação. Ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, uma cozinha com uma iluminação técnica focada ali para preparar um prato, para Uhum. você ver a cor do alimento, ver o que que você está Uhum. preparando. Ah, mas vou fazer, tem uma cozinha aqui que é uma área também de um jantarzinho rápido, uma cozinha gourmet. Quero apagar essa luz mais técnica e quero uma luz indireta para gente ficar aqui, ter uma coisa mais agradável. Então eu gosto muito disso, de propor, dentro dos projetos, mesmo na iluminação, essas opções. Eu acho que a versatilidade
dos espaços, dos projetos é muito importante pra dinâmica mesmo de vivência da casa, entendeu? E aí você vai entendendo, tudo isso o que que vai te fazendo bem naquele projeto, né, o que que a sua casa ou o seu espaço de trabalho, tá te fazendo bem, tá agradável, então isso tudo influencia. Gustavo, qual o erro mais comum que você vê, em 2 situações, tá? Uma do cliente, Uhum. quando chega até você, você normalmente capta algo tipo assim: "Ai, sabia, isso aqui ele tá pensando que é isso, não é isso". Além do orçamento que nós já citamos. Sim. E outra, qual o erro mais comum você vê nos projetos, assim? Você já com olhar clínico, você olha e fala assim: "Meu Deus". Assim, tem alguns erros gritantes que você percebe? Tem coisas que eu até brinco também que meu olhar é olhar de cirurgião, porque eu tenho muito cliente médico, então Ótimo. tem essa coisa do trocadilho. Eu falo que meu olhar Aham. eu bato o olho em determinada coisa, numa planta, às vezes, que eu tô corrigindo de um Uhum. projeto, que um colaborador meu me passou para corrigir, então meu olho vai, assim, é impressionante. Então eu consigo, por exemplo, acabamento, né, de um painel, de um rodapé que não ficou tão legal, uma pintura, eu consigo identificar, assim, de imediato, se aquilo ali tá legal, se não foi bem Aham. feito. Até é uma das coisas que quando a gente vai, entregar, de fato, um projeto, né, uma obra com tudo finalizado, é uma inspeção que a gente faz, né, ir lá e eu treino todo mundo que trabalha comigo, mas vamos lá, vamos procurar defeito. E é assim que a gente vai Sim, treinando, né, o que eu falei no início, muito treinando o nosso bom. olhar, identificando, e é isso, ir no minucioso, sabe. Eu acho que é isso que depois, quando tá tudo pronto, é o diferencial, e que Falou o cliente tudo. fica É uma satisfeito. prática muito interessante, É, né. Vamos lá procurar os 7 erros. procurar os 7 O erros, jogo dos 7 exatamente. erros. Todo final de obra a gente fala: "Vamos lá agora para procurar defeito", o Muito que bom, tiver. muito bom. Tem alguma cidade no mundo, ou nível mundo, né, pode ser Sim. no Brasil, que você acha que seja uma cidade, assim, muito interessante para quem é do ramo, da sua área, que é uma cidade, a gente diria, arquitetônica, que tudo que você olha, você pode se inspirar, pode ter uma ideia. Tem algum lugar, assim, meio que inspirador, o lugar em si? Olha, Cris, eu gosto, assim, até das viagens que eu faço, eu gosto muito de ir para a Europa. Eu acho que é uma fonte também muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil de arquitetura, que também é maravilhosa, né? A nossa arquitetura aqui também é maravilhosa, temos Sim. grandes nomes, mas a Europa eu acho que é um berço, assim, porque tem muita coisa ainda original de 1800 e alguma coisa, mil e É, novecentos e é alguma incrível. coisa. Então você vê aquilo ali resistindo todo esse tempo, a forma de arquitetura, né, os detalhes, o que eu fico mais encantado, É. eu sou muito do detalhe, e aí Uhum. quando eu olho, às vezes um edifício na Europa, algum museu que eu vou, é o nível de detalhe para a época que aquilo É ali foi surreal, feito. é surreal. Então, eu gosto muito disso, assim, de de visitar, de conhecer, de imaginar como aquilo ali foi feito, e de certa forma sempre de alguma maneira, isso vai refletir num projeto que eu estiver desenvolvendo, Claro, porque é a vivência, né, a nossa claro. A gente vivência. vai A gente acumulando. vai acumulando e É. às vezes vem no subconsciente, a gente Uhum. não sabe o porquê a gente está direcionando para Sim, aquilo, mas depois lembra, entendeu? exato. Gente, nós estamos finalizando e eu quero que o Gustavo nos conte como, assim, sempre, nossa identidade do programa é experiência. Eu Uhum. quero que você me cite uma super experiência que você vivenciou em algum momento de sua vida, pode ser em viagem, pode ser no trabalho, enfim. Eu vou falar de uma experiência de viagem e depois eu vou falar uma de trabalho Certo. também, só pra gente fechar com chave de ouro. Uma de viagem que, assim, eu guardo muito na memória, eu gosto muito de esquiar. A gente sempre faz viagem, eu e meu marido, pra esquiar, ele também é apaixonado. E foi o quê? Tem uns 2 anos a gente foi esquiar no Chile, e a gente ficou num resort muito, muito bacana Uhum. de esqui. E aí eu mostrando lá, né, no Instagram, que eu tenho uma comunidade bem bacana lá no meu Aham. Instagram, que a gente, né, compartilha sempre coisas legais. E aí eu mostrando a viagem, mostrando o resort que muita gente não conhecia,
foi uma coisa que me marcou, porque foi uma experiência que, já estava muito boa e que melhorou com a hospitalidade do Ah, resort. tá. Que aí eu mostrei, né, marquei o resort e aí eles deram, assim, um upgrade maravilhoso pra gente Olha que dentro do resort, assim, legal. foi uma coisa muito bacana, foi espontânea, como assim, o Claro, que eu gosto de fazer, eu acho que, a nossa verdade é o que de isso. fato faz as coisas Uhum, acontecerem. hum. E aí depois que eu fiz, e aí as pessoas perguntando: "Gu, não conhecia, que bacana". As pessoas se mostraram interessadas, o resort ganhou vários seguidores, foi muito legal. Maravilhoso. E aí bateram na nossa porta e falaram: "Olha, a gente quer dar de presente pra vocês esses próximos dias, um upgrade no quarto". Aí a gente foi Muito pra um bom. chalé, foi muito bacana, muito Aham, especial. muito bom. E uma outra experiência que eu falo que, eu sou muito feliz no que eu faço, muito realizado, e eu sempre tenho as melhores experiências, assim, com os meus clientes, porque eles ficam muito a realização deles quando a gente Sim, vai entregar, porque é. a gente faz lá no escritório, a gente faz um projeto de ponta a ponta, eu falo que é do primeiro croquis, o primeiro desenho que sai aqui de rabiscos, Uhum. até o vaso com flor, sabe. E aí quando eles vão ver, né, aquilo ali tudo materializado, aquele vaso com uma flor bonita, cheirinho no Aham. apartamento, que eu faço questão de, Sim. enfim, dos detalhes, de Finalizar finalizar, o brilho no olhar, ver é, a realização deles é uma das melhores experiências que eu vivo. acredito. Então, com certeza essas 2 e essa segunda do trabalho, graças a Deus a gente sempre tem tido essa experiência boa com o cliente, então Gratificante, é né? muito gratificante, eu acho que é onde tudo faz sentido. Exato, exato. Todas as dores, todo o trabalho Sim, ali são sim, as "muito exatamente. obrigada, arrasou", né? Exato, Que e é a gente arrasa. maravilhoso a gente ouvir isso. Exatamente, é a A gente melhor trabalha experiência. para ouvir Com isso. certeza, É senão a gente nem verdade. faz. É verdade. Gente, eu amei receber essa pessoa tão iluminada, além de ser um grande profissional, é um grande ser humano, é bonito por dentro e por fora. Obrigado, Cris, amei. Eu gostei muito. Fiquem conosco, assistam tudinho na íntegra no YouTube, na TVPS, nossos cortes no Instagram e acompanhem toda a nossa programação.